Bom, pessoal, então no vídeo passado a gente mostrou aí a implementação de um Simple Factory, né? Muito simples, por sinal, né? Além do nome do método, né? Do nome do padrão, né? É muito simples. Se a gente olhar, né, o diagrama de classe, né, daquele padrão de projeto, basicamente é um padrão como se fosse esse aqui. Então a nossa pizzaria lá, né, era esse Simple Factory aqui, que tinha um método lá que criava objetos, que eram pizzas pra gente, tá certo? E agora a gente vai ver um segundo padrão de projeto criacional aí, um padrão Factory, né? Que basicamente a gente dá o nome dele, né, de Factory Method, né? Então vou pegar aqui. O padrão Factory Method, né, ele tem essa cara aqui. Então a gente já vai perceber o seguinte, que a gente não tem mais, na verdade, uma única classe que define aquele método. A gente tem aqui um padrão de classe, perfeito? Que vai definir o nosso método criacional, né, o nosso método fábrica, só que ele não vai implementar aquele método especificamente, vai ser uma classe abstrata. E aí o seguinte, a gente pode ter várias outras classes concretas que implementam aquele método abstrato, né? Então, olha só, como que isso aí na prática pode acontecer? Como que a gente pode entender esse processo aqui de criação, né? Vamos imaginar, a gente tem lá uma pizzaria, né, em Minas, né, aqui em Belo Horizonte a gente tem uma pizzaria, e aquela pizzaria tem uma pizza 4 queijos. O processo de fabricação de uma pizza 4 queijos aqui de Minas é completamente diferente do processo de fabricação de uma pizza 4 queijos lá de São Paulo, que é completamente diferente do processo de criação de uma pizza lá na Itália, né? Então, olha só, da forma que a gente tinha uma forma de produzir um objeto pizza 4 queijos. Mas agora a gente está percebendo o seguinte, dependendo do local, eu posso ter um processo de fabricação que é completamente diferente. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode criar um método abstrato que vai falar assim, ó, eu tenho que fabricar pizzas, perfeito? E aí o seguinte, a fábrica de pizza concreta, ela vai ter um método que vai fabricar as pizzas, só que ela vai ser específico para cada uma das pizzarias, que pode ser específico para cada uma das regiões onde aquele processo de fabricação de pizza acontece, tá certo? Olha só, como que a gente pode entender aqui então o nosso processo? Eu posso ter aqui, ó, já até implementei, tá? Eu posso ter aqui uma fábrica de pizza, tá certo? Essa fábrica de pizza, ela vai ter um método Factory Pizza, que é um método criacional aqui, que é a fábrica, ok? Só que aqui, ó, eu não estou implementando ele, eu estou falando que ele é um método abstrato. Consequentemente, a fábrica de pizza, ela também é uma fábrica abstrata. Igualzinho está aqui, né, no nosso diagrama, tá certo? E aí o seguinte, né, aquela pizzaria que a gente tinha antes, né, ela pode ser agora, a gente pode ter duas pizzarias. A gente pode ter a pizzaria de Minas, que é igualzinho a gente tinha, e a única coisa que eu mudei aqui é que na fabricação de uma pizza 4 queijos agora, eu tenho que passar aqui um processo de fabricação. Então aqui no construtor eu falei assim que agora ele tem um processo de fabricação, tá certo? Então, antes eu não tinha esse processo de fabricação, eu só falava lá, pizza 4 queijos e tal. Só que agora eu tenho um processo de fabricação. E aí, para a pizzaria de Minas fala que o processo de fabricação de pizza 4 queijos mineira. Agora, a pizzaria italiana, ela já tem um processo de fabricação de pizzaria, de pizzaria, né, italiana. Né? Processo de fabricação de pizza, né? Vou pôr aqui de pizza 4 queijos italiano. Beleza? Então, olha só. Dessa forma, aqui no nosso projeto principal agora, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode instanciar uma pizzaria italiana, né, e referenciar ela com a nossa fábrica abstrata. Perfeito? E aí o seguinte, quando eu falo assim, ó, ô fábrica, então produz para mim uma pizza 4 queijos, né? Aí o que a gente tem que entender, pô, essa pizzaria, né? Essa pizzaria é uma pizzaria mineira ou italiana? Ela é italiana. Então qual que vai ser o processo de fabricação
da pizza 4 queijos. Vai ser um processo de fabricação de uma pizza italiana. Então, de uma pizzaria italiana. Então, se eu rodar lá, ó, pizza 4 queijos, processo de fabricação da pizza 4 queijos. Se eu mudar aqui e falar o seguinte, ah não, agora eu quero uma pizzaria, que é a pizzaria, né? Opa. Pizzaria, opa, pizzaria de Minas, e rodar aqui, ó, o que vai acontecer? Processo de fabricação de uma pizza 4 queijos mineira, que é que pode ser, né, completamente diferente, né, o processo de fabricação. Então, a gente agora não tem mais só aquela classezinha, né, pizzaria, que tem uma forma de produzir aquela determinada pizza. Agora a gente criou, na verdade, um modelo, um molde, que fala que esse molde ele tem um método, né, que vai fabricar a pizza, e esse molde ele é abstrato, né? Eu não defino ele mais como que tem que ser aquele processo de fabricação, né? E aí cada uma das classes concretas, né, que realmente sabem fabricar, sabem produzir uma pizza com 4 queijos, eles vão de fato, né, implementar aquele método lá para criar os objetos pizza, tá certo? Então esse aqui é o padrão de projeto que a gente conhece aí como Factory Method. Ok? Bom, no próximo vídeo aí, então, vou explicar para vocês aí como que a gente melhora aí um pouquinho o entendimento disso aqui. É um outro padrão de projeto que a gente conhece aí como Abstract Factory, ok? Então, até o próximo vídeo.